Fala pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui comparando alguns ETFs que eu considero as melhores formas de investir nos Estados Unidos. Vou pegar aqui três ETFs que eu considero que são os melhores, certo? Para você compor uma carteira ali e formar uma diferenciação nos investimentos. E eu vou fazer o acompanhamento hoje dos dados sobre esses investimentos aqui pelo Investidor 10. Bom, eu estou considerando que a gente vai fazer esses investimentos por uma corretora americana, certo? Pode ser por uma corretora brasileira, mas em dólares, então não estou trabalhando aqui com BDRs, estou trabalhando realmente comprando essas cotações em dólar. E na verdade eu peguei três ETFs, mas tem um quarto aqui de bônus que eu acho relevante passar para vocês, que é bem bacana. Bom, então vamos lá. Primeiramente, para a gente entender o que é um ETF. ETF é como se fosse um pacote de ações, certo? Então a gente está comprando como se fosse um pacotão de 100 ações, só que dentro dela vem tudo fracionadinho. Então vamos dizer que são 100 ações por $100, vai ter $1 de cada ação ali dentro. Por que um ETF é interessante e não comprar cada ação individualmente? Porque quando a gente analisa, comparar stock picking, que seria você comprar ação por ação, contra investimentos de índice, a grande massa de investidores tende a perder para o índice. Então, geralmente as pessoas quando vão fazer compras individuais acabam se equivocando e tendo resultados abaixo. Então, a forma mais eficiente de você investir, por exemplo, no exterior, ao meu ver, né, e dentro das minhas limitações como PF, é por meio de ETF. Se eu não consigo acompanhar o mercado americano com tanta precisão quanto, por exemplo, uma pessoa que tem um vasto patrimônio, quanto um banco, por exemplo, consegue acompanhar. Então, eu opto por investir por ETF, porque aí eu sei, vou pegar um pacote de ações, por exemplo, de tecnologia, um pacote de ações do S&P 500, um pacote de ações que pagam dividendos, um pacote de ações que investe na Europa, e eu sei que na média eu vou bater o mercado, porque esses pacotes de ações já são de empresas que batem mercado, certo? Então, basicamente, seria esse o motivo pelo qual eu invisto em ETFs no exterior. Inclusive, esses ETFs que estão sendo comprados aqui, eles estão presentes na carteira do canal. Então, que vai ser o vídeo anterior a esse que eu vou postar. Então, se você está vendo esse vídeo, você pode acompanhar lá o vídeo da carteira do canal, que eu vou mostrar quanto que eu vou pagar em cada um. Não vou me aprofundar tanto sobre eles. E nesse vídeo, sim, eu vou acabar entrando em por que eu invisto em cada um deles. Bom, primeiramente, vamos pegar aqui o primeiro ETF, eu estou aqui com o Investidor 10 aberto na tela, que é o SCHD, que seria o Schwab, né, do banco Charles Schwab, Dividend. Então, seria basicamente um ETF focado em empresas de dividendo. O que ele pega? Ele pega as empresas principais, empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos, os aristocratas dos dividendos, que seriam empresas que crescem sua distribuição há 25 anos consecutivos e empresas de valor. Então não pega nenhuma empresa ruim aqui, não tem nenhuma empresa meia boca, certo? É tudo empresa boa, empresa pagadora de dividendos, como por exemplo McDonald's, Coca-Cola, entre outras empresas extremamente 3M, Johnson Johnson, por exemplo, são algumas das empresas que estão presentes aqui. Então, quando a gente pega o Schwab aqui, a gente vê que ele tem um valor por cota de $27, em torno de R$ 150 na cotação do dia, uma capitalização de insanos 71 bilhões de dólares, né? Bizarro. 6,4% de variação nos últimos 12 meses. A gente está aqui numa empresa, num ETF de dividendos, então a gente foca mais nessa parte aqui. E quando a gente pega o gráfico, a gente consegue ver que ele tem um crescimento constante e um crescimento muito bom. Então, por mais que tenha caído, por exemplo, aqui na época do Covid, ele acaba se recuperando, ele tem suas quedas, mas ele acaba se recuperando sempre e crescendo, porque é um pacote de ações. Uma empresa vai mal, outra vai melhor, ele acaba se balanceando por meio delas e mantém um crescimento muito interessante. Aqui a gente tem a rentabilização desse ETF, certo? Bom, aqui é o que, digamos assim, seria o mais relevante, né, para uma empresa de dividendos, para uma empresa não, para um ETF de dividendos, é que a gente consegue acompanhar que nos últimos 10 anos, aqui nos últimos 9, ela tem crescimentos que são constantes. Então, 38 centavos, 42, 45,
a gente vê que tem uma curva de crescimento aqui e só vai continuar crescendo, certo? Então a gente comprar hoje é basicamente uma... É difícil falar de certezas, né? Mas é um grande índice que a gente vai continuar recebendo esses dividendos. Quando a gente pega de dividend yield aqui, a gente vai vendo aqui que se mantém próximo dos 3%, porém 3% sobre uma cotação crescente. Então 3% sobre 10 dólares era uma coisa e 3% que ele se mantém sobre 30 é outro. Então conforme vai crescendo, a cotação vai subindo também conforme os dividendos sobem, certo? Então eu considero que é um baita investimento. Então, quando a gente pega aqui, deixa eu ver se a gente colocar a cotação ajustada, bom, ele não está atualizando aqui. Bom, ele não está atualizando por cotação ajustada. Mas se a gente considerar que, por exemplo, nos últimos 5 anos, é que 5 anos foi muita valorização mesmo, chega até a ser apelão demais. Mas nos últimos 12 meses, a gente sabe aqui que foram 6,5% de valorização, porém 6,5 mais ou menos 1 dólar e 50 de valorização. Então totaliza mais de 10%, certo? De rentabilidade e é um dividendo constante que esse ETF paga e esse é o primeiro ETF extremamente interessante. Bom, vamos para o segundo ETF, que seria o VOO. É um outro ETF também do mercado americano, porém esse focado no S&P 500. Então, pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, uma capitalização mais insana que a anterior, 686 bilhões de dólares de capitalização, um valor atual de 575 dólares, mas isso aqui não precisa assustar, porque a gente consegue comprar fracionado disso, então você pode comprar 1 dólar, por exemplo, 10 dólares, isso é tranquilo. Variação de 100% nos últimos 60 meses, dividend yield baixo, também não é o foco a distribuição de dividendos, né? A distribuição de dividendos a gente deixa para o outro ETF ali. A gente consegue ver aqui que é uma valorização tremenda. Na questão dos dividendos, do dividend yield, vamos puxar aqui por dividendo pago, também tem seu crescimento, bem pouca coisa, de ano após ano, basicamente, creio eu, não fiz os cálculos aqui, mas seja uma correção por inflação, mais ou menos, né? Então, vai crescendo de pouquinho em pouquinho, mas vai crescendo, né? Uma hora ou outra, você vai acumular certo patrimônio que isso aqui vai ser relevante, sim. Mas, claramente, não é o foco, né? Claramente não é o foco aqui desse ETF. O principal foco aqui é crescimento. Então, que empresas que, por exemplo, estão presentes aqui? Basicamente, nessas empresas que você consegue pensar, quase todas vão estar aqui. Uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Mastercard, Visa, McDonald's. Então, isso é uma coisa relevante também para se falar sobre os ETFs, é que vão ter ETFs que vão ter as mesmas ações que outros ETFs. Então, por exemplo, se você pega uma ação como a Coca-Cola, ela vai estar presente tanto aqui quanto no ETF VOO, certo? No VOO não, no Schwab, que seria o de dividendos. Então vai estar presente nos dois, os dois vão estar distribuindo. Enfim, mas isso aí faz parte, né? Inclusive tem um site que você consegue acompanhar, vou ver de deixar aqui na descrição, agora não lembro de cabeça qual que é, que você consegue ver qual que é o acúmulo, né, digamos assim, que ações que estão sobrepostas dentro de mais de um ETF. Então, basicamente, a gente pegou o Schwab, que é para distribuição de dividendos, o VOO, que é para pegar o S&P 500 com muita rentabilidade, e o próximo ETF que a gente vai pegar é o QQQ, que seria um ETF de empresas de tecnologia. Então, aqui a gente pega o Nasdaq, certo? Então, aquele índice das 100 empresas de tecnologia dos Estados Unidos, então Facebook, Google, Meta, Facebook e Meta é a mesma coisa, né? Tesla, Netflix, enfim. Essas empresas conhecidas, todas vão estar aqui, certo? Todas que estão no S&P. De ver que é uma variação também absurda, de 60 meses, 120%. Uma distribuição de dividendos menor, porque essas empresas não tendem a distribuir, né? Elas se mantêm o dinheiro com elas e está tudo bem dessa forma, né? A gente sabe que elas vão fazer bom uso dos seus dividendos, porém aqui também a gente vê que os dividendos, por mais que se mantêm dentro delas, também são crescentes, né? Então uma hora ou outra esses dividendos vão se tornar relevantes.
certo? E aqui também é muito interessante, a gente teve uma queda, principalmente por conta da treta, né? Da briga do Trump ali, com relação à tarifa, com relação à Tesla, que deve ter uma posição bem relevante aqui, que acabou sofrendo bastante. Enfim, porém, continua sendo um ETF extremamente relevante e com uma rentabilidade absurda, certo? Então, basicamente, esses seriam os três ETFs principais para você compor uma carteira. Então, um ETF de dividendos, um ETF de tecnologia e um ETF de S&P 500, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com esses três ETFs, você já consegue realizar ali grande parte da, do investimento que você precisa nos Estados Unidos. Eu não acredito que você necessariamente precise realizar stock picking, por exemplo. Eu acho que você pode partir de um investimento assim mais descentralizado nas ações americanas e ter o mesmo rendimento do que se você tivesse um stock picking arriscado, certo? Aqui você tem menos risco, uma rentabilidade igual ou superior e vai receber dividendos da mesma forma, acredito que seja muito ideal. O que tem de ponto negativo no ETF, por exemplo? É que o ETF ele paga a taxa de administração, porém uma taxa muito baixa. Geralmente 0,3, 0,5% de taxa de administração. É bem baixinho, é pouco relevante, certo? Considerando o total que ele vai te rentabilizar. E são ETFs que eu acredito bastante e que estão presentes na minha carteira. Agora eu vou trazer um outro ETF aqui, o quarto ETF vai ser o ETF bônus, que se chama T-Flow. O que a gente já consegue ver aqui que é meio peculiar no gráfico dele? Ele anda em linha reta, primeiro ponto. Basicamente não tem rentabilidade nos últimos 60 meses, não tem rentabilidade nos últimos 12 meses, porém ele tem dividend yield muito relevante. Por quê? Porque isso aqui é um ETF que compra tesouro dos Estados Unidos. Então todo mês esse tesouro vence, ele retira 4,6% e distribui. Então você paga $50 e vai ter distribuição de dividendos mensal. Por isso que todo mês ele vai subindo, pum, cresce, subindo, paga, subindo, paga, subindo, paga. Então, para quem busca dividendo nos Estados Unidos e uma diversificação, esse ETF aqui é extremamente interessante, certo? Ele vai fazer também composição da carteira na parte de reserva de investimentos. Então, aqueles 10% que eu quero deixar ali para caso precise vender, é como se fosse um CDB. Ele é basicamente um CDB que está investido na Bolsa Americana. A gente consegue ver aqui que vou pegar desses últimos 4 anos que ele existe, 1.6, 4.8, 5.2, 4.6. Ele é um dividendo, ele é um ETF novo, por isso que tem essa variação esquisita aqui. Porém, é basicamente isso que ele paga e é isso que ele vai continuar pagando. Vai sempre pagar o Tesouro Americano. Então, para quem ter interesse em receber dividendo investindo nos Estados Unidos, esse aqui é um baita investimento. Você pode compor como quarto elemento da sua carteira para ficar como reserva de investimentos ali. Se você acha que está caro, deixa o dinheiro aqui. Quando achar que está interessante lá, vende aqui, que basicamente o CTF não perde valor. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo aqui, curte o vídeo, deixa um comentário, passa seu feedback. O foco aqui é melhorar o canal, se tornar um canal grande, relevante e sempre trazer informações interessantes para vocês e que todo mundo possa aprender junto esse caminho da liberdade que são os investimentos. Se você gostou do canal, se inscreve aqui para ajudar a gente a bater a meta de 1.000 inscritos. Espero que a gente consiga bater até o fim do ano, quem sabe bata, quem sabe ano que vem, não tem problema. E no mais é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!